Ron acreditava que todas as descobertas estavam interligadas. Ele acreditava que era possível que um homem encontrasse a Arca de Noé e que seria possível para outro homem encontrar as rodas dos carros no Golfo. E ele acreditava que provavelmente seria possível alguém encontrar o Monte Sinai. Mas ele dizia que era humanamente impossível para um só homem encontrar todas essas coisas, especialmente dentro de um período de cerca de 3 anos. Então ele acreditava que todas eram igualmente importantes. Mas ele realmente acreditava que a Arca da Aliança era a glória suprema de Deus, a mensagem final. Ela reunia tudo. Ela tinha um papel a desempenhar nos tempos antes da volta de Cristo. E nós acreditamos absolutamente, porque a Bíblia fala tanto que Jesus voltará e levará aqueles que são dele. E a Arca da Aliança não é apenas uma relíquia sagrada, como tantas pessoas pensam. Ao ler a Bíblia, você aprende que Deus disse: "Façam-me um santuário para que eu possa habitar entre eles." É um assunto muito simples, mas é muito difícil de se falar sobre ele, porque a maioria das pessoas não entende. Elas pensam no sistema do santuário como algo pertencente ao Antigo Testamento. Mas a Bíblia é um só livro, um só autor. Jesus Cristo, o Espírito Santo, inspirou esses escritores, e é uma só história do começo ao fim. No livro de Hebreus, é dito que o santuário na terra era um modelo do santuário no céu. E eu não sou muito bom em citar as Escrituras, mas em Salmos está escrito: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário." E Ron acreditava que era uma representação da obra de Cristo na terra, que todos os sacrifícios no santuário representavam o tipo quando Jesus morreria e seu sangue tomaria o lugar de todos aqueles que simbolizava. A Arca da Aliança era usada apenas uma vez por ano, e isso acontecia no dia da expiação. Havia 2 bodes. Um era escolhido para ser o bode do Senhor. Esse bode era sacrificado. Seu sangue era aspergido sobre a arca. E então o sangue transferia todos os pecados para a cabeça do sumo sacerdote, os pecados do povo que haviam sido transferidos para o santuário, e então eram colocados sobre a cabeça do bode emissário, e esse bode era levado para longe. E todo ano, quando as pessoas confessavam seus pecados sobre a cabeça de cordeirinhos e bodes, seus pecados voltavam para o santuário novamente. Isso acontecia ano após ano, e então eles eram removidos, mas isso simbolizava o tempo. Acreditamos que quando todos os pecados que foram confessados ao longo das eras forem removidos do santuário celestial, pela virtude do sangue de Cristo, e por isso seu sangue teve que ser colocado sobre o propiciatório, e foi. Em 1989, ele estava em Jerusalém e tudo começou a dar errado. Ele estava tentando trabalhar no sistema de cavernas. Ele estava tentando encontrar uma entrada por onde pudesse retirar todos os artefatos. E alguém apareceu do nada. Ele não se sentia confortável trabalhando na frente deles. O ventilador que soprava o ar lá para baixo quebrou, tudo estava dando errado e ele se sentia muito desanimado. E nós não, naquela época, em 89, você não ligava de Israel para o Tennessee ou do Tennessee para Israel com frequência. E uma noite ele me ligou e eu percebi que ele estava muito abatido. E ele disse: "Acho que estraguei tudo, sabe?" Quer dizer, eu não sei. Devo ter feito algo errado porque Deus não, sabe, não me ajudou dessa vez. E foi então que no dia seguinte, acho que foi, ele recebeu uma visita no jardim. E quando ele voltou daquela viagem, era uma pessoa diferente. Eu não quero contar essa história. Acho que só o Ron pode contar.
Estávamos tendo essa reunião e era um momento de perguntas e respostas. Então alguém perguntou: Você acampa quando está fazendo esse trabalho arqueológico? E eu disse: Brin, eu sou um veterano da Guerra da Coreia. Já acampei o suficiente para a vida toda, não quero mais participar disso. Eu fico em um hotel barato. E então, sabe, volto para lá e continuo o trabalho. Outra pessoa perguntou: Bem, quando você. E eu disse o nome do lugar para eles. Eu disse: Eu fico no Hotel Jerusalém, na rua Nápoles, ao norte do portão de Damasco. Outra pessoa perguntou: Quando você vai voltar? E eu disse: Por volta do meio de setembro. Então economizei meu dinheiro, reuni minha fiel equipe de escavação e lá fomos nós. E no momento exato em que eu finalmente cheguei ao antigo Hotel Jerusalém, sentado calmamente bem ali na soleira da porta da frente, estava esperando por mim esse mesmo médico. Ele disse: Ron, estou aqui para te ajudar. Bem, abençoe o coração dele. Ele não pediu minha permissão nem nada, não disse nada. Ele simplesmente apareceu. Bem, isso me deixa pouco propenso a dar a ele a combinação do cofre, se é que você me entende. E então, de qualquer forma, eu estava convencido de que, sabe, um dos meus erros bobos já tinha sido demais, e então Deus não poderia mais me usar. Então ele mandou esse sujeito lá para que eu não pudesse trabalhar na Arca da Aliança. E ele teria que ter passado pelas minhas experiências para saber o quanto aquilo foi um golpe devastador. Veja, eu sei que não sou digno. E eu pensei, ok, eu sei que você errou e está fora disso. Fiz uma pequena oração. Eu disse, Senhor, me desculpe. Se houver algo em que eu possa ajudar, quem quer que o Senhor queira que termine o trabalho, é só me avisar e eu farei o que puder. Bem, eu não podia trabalhar na Arca da Aliança com aquele cara por perto, então nos oferecemos para limpar o túmulo do jardim. Na parte de trás havia cerca de 100 anos de lixo e outras coisas que tinham sido jogadas ali ao longo dos anos. Então tiramos de lá algo como 20 caminhões grandes cheios de entulho. E estava quente naquele setembro, um calor escaldante. E quando eu consegui um pouco de ar fresco, algum vento soprou e o ventilador parou. Bem, somando isso ao resto dos meus sofrimentos, foi quase demais para mim. Sabe, você lembra da história de Jonas e a sua planta de abóbora? Eu podia me identificar com ele naquele momento. De qualquer forma, eu disse para todo mundo: olhem, procurem uma sombra em algum lugar e almocem lá, e vou tentar consertar o ventilador. Então eu simplesmente me sentei. Alguém aqui já visitou o túmulo no jardim? Ok. Você sabe onde fica a capelinha ali na esquina? Eu estava sentada bem no chão, em frente àquela capela. E, sabe, há uma escadaria que sobe até a calçada e sai para a calçada principal. Enfim, eu estava sentado lá trabalhando nesse ventilador, nem me dei ao trabalho de desligar da tomada. Uma voz me disse: Deus te abençoe e abençoe o que você está fazendo aqui. Então eu olhei para cima e esse ser estava lá em cima, no topo daquelas escadas. Parecia exatamente como eu imaginava que Cristo seria. E a roupa que ele usava não era exatamente como os muçulmanos usam hoje, mas era mais parecida com isso do que com qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Então eu perguntei: O senhor é daqui da região? E ele disse: Não. E eu disse: Bom, então você é um turista. E ele disse: Não. E eu pensei: Bom, ele obviamente não quer conversar comigo. Eu não sabia mais o que dizer. E então ele disse: Estou a caminho da África do Sul para a Nova Jerusalém. Bem, isso certamente eliminou muitas possibilidades ali. Imediatamente isso provou que ele era um ser celestial. E eu apenas fiquei sentado ali, não disse nada, e ele olhou para mim, continuou apenas me olhando. Ele disse: Deus te abençoe. E o que você está fazendo aqui?
Ele estava no topo daqueles degraus. E ele voltou andando por aquela calçada curta à direita daquele grande pinheiro, e foi em direção ao portão da frente. Bem, esse médico, de todas as pessoas, era o único ao alcance da voz, e ele estava lá atrás, debaixo de uns arbustos na sombra, comendo seu almoço. E ele se manifestou e disse: Ron, você acha que estivemos conversando com um anjo? E eu disse: no mínimo. Bem, eu trabalhei com grande entusiasmo. Pelo resto daquele dia, quando saímos do túmulo do jardim, perguntei às senhoras que estavam lá: o que vocês acharam daquele homem alto, vestido com trajes judaicos antigos? Elas me olharam de um jeito meio estranho. Me disseram: não teve ninguém assim aqui hoje. E então uma delas disse: bem, senhor Wyatt, nunca houve ninguém assim aqui. Então, em algum lugar entre onde ele virou à direita, depois daquele pinheiro, e antes de chegar ao escritório, ele foi para a Nova Jerusalém. Agora, pessoal, para o próprio Cristo descer para me encorajar sobre a escavação da Arca da Aliança, isso me mostra que é algo muito importante para Deus. Então ele acreditava que quando encontrou pela primeira vez, acreditava que a arca e todos os objetos que encontrou naquela câmara sairiam de lá. E então eu vivi quando me casei com ele em 1988, e eu sei que ele acreditava que precisava encontrar um caminho para dentro daquela câmara para poder tirar aqueles objetos de lá. Então um dia ele chegou em casa e isso mudou. Ele não falava mais sobre isso. E levou alguns meses até que ele me dissesse que sabia que nunca iria tirar a arca de lá, que ele só traria as tábuas de pedra, ou que elas seriam trazidas para fora um dia. Existem 4 anjos que têm a responsabilidade de cuidar da Arca da Aliança. Certo, na 4ª vez que entrei naquela câmara, tudo estava limpo. Todos os móveis do templo estavam nas posições corretas em que deveriam estar, exceto que não havia cortina entre o lugar santo e o santíssimo, e há um motivo para isso. Mas, de qualquer forma, quando entrei, havia 4 anjos em pé na câmara e eles pareciam pessoas comuns na rua. Quando os vi, fiquei bastante surpreso e ia perguntar: como vocês entraram aqui? Ou algo nesse sentido. Mas percebi que não conseguia me mover, falar ou nada parecido. Então, um deles me instruiu a montar minha câmera de vídeo e apontá-la para a Arca da Aliança. Eles foram até lá, cada um pegou um canto do propiciatório, levantaram-no e disseram: tire as tábuas de pedra de dentro da Arca da Aliança. Deus quer que todos vejam isso. Então fui até lá e as tirei. Eu não conseguia me mover até que ele me dissesse para fazer essas coisas. E então eles colocaram a tampa de volta, ou o propiciatório de volta. Eu fiquei lá parado com as tábuas de pedra. Eu não sabia o que fazer com elas. O anjo veio, pegou-as e as colocou em uma prateleira. No lado da câmara, ali. Atrás da Arca da Aliança, toda a parede é do cristal mais bonito que já vi. Eu não conseguia nem imaginar isso. As cores do arco-íris ondulam em todas as direções. Atrás disso, quero dizer, é de deixar a mente perplexa, e eu sei que Deus, vai estar lá, foi o que me disseram. E especificamente, qual lei as pessoas ainda não estão prontas para ouvir. Homens estão trabalhando em uma lei religiosa que exigirá que você e eu quebremos os 10 mandamentos de Deus. Quando essa lei for aprovada, é quando as tábuas de pedra deverão ser colocadas em exibição pública. E as pessoas deverão ser informadas de que Deus exige que guardemos esses 10 mandamentos, certo? E é então que isso será mostrado. Agora fui para o meu hotel.
Olhei no visor, reproduzi meu vídeo para ter certeza de que eu o tinha gravado. E então me ocorreu: onde vou guardar isso? Sabe, onde posso guardar isso para que fique salvo? Então peguei e voltei à câmara e murmurei alguma coisa. Eu queria dizer que não sabia onde poderia guardar isso em segurança. O anjo pegou e colocou sobre as tábuas de pedra. Então não tenho acesso ao vídeo disso até que eles estejam prontos. Toda vez que estou aqui, venho e verifico o pessoal para ver se consigo fazer isso. Suspeito fortemente que essas leis provavelmente já foram formuladas. Então, você tem acesso a essa área agora sem precisar passar pelo local da escavação? Não preciso passar pela entrada, a entrada original, por onde entrei em 1982. E o cômodo originalmente tinha um pé direito muito baixo, então havia muitos detritos que... Foi certo. Quando eu o encontrei pela primeira vez, não sei. Eu nem teria entrado na câmara. Você já ouviu falar do pequeno árabe que estava me ajudando? Tem sim. Todo mundo já ouviu falar disso? Se você ainda não fez isso, levante a mão. Levante a mão. Tudo bem. Esse jovem, eu sou um sujeito de tamanho razoável. Você sabe, tem gente aqui que é maior. Mas algumas dessas câmaras tinham entradas pequenas, então eu fazia um buraco grande o suficiente para ele entrar. Ele se arrastava para dentro, eu entregava a lanterna para ele e ele iluminava os cantos, o chão e o teto. Eu colocava a cabeça para dentro e decidia se queria fazer um buraco grande o suficiente para eu entrar. E então, nesse caso específico, fizemos um buraco grande o suficiente para ele entrar. E, aliás, era a única câmara que tinha uma estalactite pendurada sobre o buraco de entrada. Agora, não sei se isso era significativo ou você sabe, mas é verdade, eu quebrei aquilo e tenho comigo. Mas, de qualquer forma, quando ele entrou lá, eu estava começando a passar a lanterna para ele e ele saiu correndo de lá totalmente apavorado. O que você chamaria de terror absoluto. E ele disse: o que tem lá dentro, o que tem lá dentro, eu não vou voltar lá. E eu disse: bem, o que você viu... E ele disse: eu não vi nada, mas não vou voltar lá. Bem, ele já tinha estado em lugares mais apertados e tudo mais. Então isso me disse que se aquele não era o cômodo, era a direção certa. Então eu ampliei o buraco, entrei e estava cheio de pedras, até cerca de 45 centímetros de um teto irregular, parecido com este aqui. E então comecei a olhar entre as pedras, nas fendas e rachaduras e vi 3 lugares onde refletia dourado e era nivelado. Sabe, eles estavam igualmente distantes de onde eu estava. Então comecei a tirar essas pedras e colocá-las de lado. Acabei ficando com algumas atrás dos meus ombros, segurando-as para trás. Aconteceu que era a mesa de Shildred. De qualquer forma, o que descobri foi que eles tinham colocado os móveis ali, coberto com peles de animais, depois camadas de madeira, e então coberto tudo isso com pedras até chegar a cerca de 45 centímetros do teto. No primeiro dia em que o conheci, ele falou sobre a Arca da Aliança e falou sobre isso até o dia em que morreu. Eu sei que ele pensava nisso todos os dias da vida dele. Um dia eu acordei do sono e ele estava sentado na cama me observando. E ele disse: você se lembra do que acabou de sonhar? E eu disse: não. Era cedo de manhã e ele disse: você estava sonhando e falando. E foi exatamente isso que ele me disse. Ele disse: você estava usando sua voz de vídeo. Ele brincava comigo por causa do meu sotaque sulista tão forte que quando eu estava gravando o vídeo, eu tentava não deixar o sotaque sulista tão evidente. E então ele disse calmamente: você mesmo falou, este aqui é o primeiro anjo, e este logo adiante é o segundo anjo. E ele disse: você murmurou algumas outras coisas, e disse que você estava na caverna gravando o vídeo da Arca da Aliança. E eu não me lembrava de nada. Mas aparentemente ele tinha ficado acordado por pelo menos mais 1 hora me observando, esperando que eu acordasse para poder me perguntar:
Toda a vida dele girava completamente ao redor desse objetivo. E como isso é possível? Bem, é porque ele não tinha interesse em nada além do trabalho que acreditava que Deus o havia chamado para fazer. Ele não assistia televisão, exceto desenhos animados. Ele assistia desenhos animados porque dizia que eles não colocavam nada no seu computador, como ele gostava de chamar. Ron nunca conseguiu apresentar nenhuma evidência da Arca da Aliança para ninguém. Sim, ele tentou. Ele tentou. Mas o que ele dizia para as pessoas, o que ele dizia em suas reuniões, o que ele dizia sempre que conversava com alguém, ele dizia: Deus nos deu evidências suficientes para mostrar que esta é a Arca de Noé, que este é o local da travessia do Mar Vermelho e onde ela aconteceu. Que este é o Monte Sinai, que esta é Sodoma e Gomorra e que estas são as verdadeiras bolas de enxofre que choveram sobre a cidade. Mas ainda assim eu não posso mostrar isso para vocês, e só peço que ouçam o que tenho a dizer, e então observem e esperem. Então não ficava magoado se as pessoas não acreditassem nele. Ele dizia: uma pessoa de coração honesto, pessoa que não acredita nisso. Ele dizia: eu não tenho problema com elas porque elas não viram nada. Mas eu pedi que elas reservassem seu julgamento até o momento em que pudessem ver alguma evidência. Há um restaurante turco em Spring Hill, onde moramos, e eu descobri que esse restaurante ia fechar. Então fomos no último dia e eu já tinha conhecido aquelas pessoas e a menininha que costumava nos atender. Já formada na faculdade, ela estava lá e disse: "Ah, é você." E ela veio me dar um abraço. E eu não a via há vários anos. E ela tinha um bebê e tinha um marido. E ela aponta para o marido e diz: esta é a senhora de quem lhe falei. Ela era casada com Ron Wyatt. E esse homem começou a tremer. E lágrimas vieram aos seus olhos. E ela disse: este é meu marido. Ele é da Rússia e sabe tudo sobre Ron Wyatt. Ela diz: agora eu sei o que você estava tentando me dizer anos atrás, porque ela era de Erzurum. Ela disse que nasceu em Erzurum, que fica a poucas horas de Dubai, que é perto da Arca de Noé. Mas ela é muito jovem, ela não sabia de nada. Ela saiu de lá quando era jovem. Esse rapaz era da Rússia. E um homem, ele disse, um homem da Cruzada por Cristo, tinha ido à Rússia contar para ele sobre Ron Wyatt e suas descobertas. E ele disse que isso mudou a vida dele. E agora ele era cristão. E ele veio para os Estados Unidos e se casou com essa garota. E agora ela é cristã, tudo por causa de Ron Wyatt. E ela me conhecia, antes mesmo de conhecer o marido dela. E são histórias como essa. Ron não tinha um único osso de vaidade nele. Nenhum. Ele não tinha ego nem nada parecido. Ele ficaria feliz em ouvir essas coisas, sabe, ganhar almas, não importa quem fizesse isso. Ele disse que a única razão pela qual o nome dele precisava estar envolvido era porque essa era a única maneira das pessoas saberem que foi Deus quem fez isso, e não o homem. E então, um dia desses, quando o Senhor voltar, Ron terá a chance de conhecer todas essas coisas. E eu sei que ele ficará feliz, mas duvido que naquele momento ele esteja pensando em qualquer coisa além de estar com seu Senhor e Salvador.